Doutora Drag! Eu não posso falar muito sobre o Alexandre, mas eu acho que a gente pode pensar sobre um fenômeno, por exemplo. Se a gente que é progressista busca um mundo melhor, longe dessas opressões e tudo mais, como que a gente não vai acreditar ou crer que exista a possibilidade de mudança das pessoas? Porque se não existe essa mobilidade, como que a gente vai, então, avançar em relação a qualquer pauta? Porque, então, não vai ter mudanças em nível pessoal para poder acontecer nada em nível estrutural. Então, eu acho estranho a gente não acreditar nessa mobilidade. Inclusive, eu vi até uma frase interessante, mas agora eu não vou conseguir resgatar, mas era justamente de uma pensadora falando de como que a gente pode ser injusto quando a gente não crê e não dá crédito para essa mudança. É lógico que a gente pode dar uma mudança, crer nessa mudança e ficar ali, ó, tô dando crédito, mas estou de olho. E eu acho isso interessante. Ou então, estou aqui de forma crítica, né? Porque as pessoas acham que também é tudo meio 8 ou 80. Que bom que mudou. Que bom que é interessante a ver essa mudança, sabe? E você falando de pautas morais, que Aham. é o gancho interessante. Eu acho que quando a gente vai muito para as pautas morais, a gente até perde a essência do que é ser esquerda. Porque a gente não pode falar mais de aborto, a gente não pode falar mais de avanços nos direitos das pessoas LGBTs, a gente não pode falar de direitos de pessoas trans mais especificamente. Ou seja, se não for hora de não De falar de, droga. de drogas, não pode falar de desencarceramento, a gente não pode falar de nada disso, mas é isso que nos define enquanto esquerda? É nos livrarmos de todas as opressões? E criar um mundo, né, que seja mais saudável aí para todo mundo conviver, viver e ser menos explorado. Então, assim, o que nos caracteriza enquanto esquerda, ainda pensando na questão de classe, e aí a gente vai recuar tudo, e eu vejo que recuar parece não ser a solução. Por exemplo, olha as chilenas, olha as argentinas, olha as pautas que às vezes têm se mobilizado aqui na América Latina como um todo. Que horas que vamos mobilizar, né? Assim, eu sei que a mobilidade ela está acontecendo ali, inclusive pelas mulheres. Se não fossem as mulheres, a gente estaria perdido, né? Tem uma coisa que me incomoda muito, assim, eu vou dar um exemplo. Na hora de puxar voto, vou dar um exemplo racializado, os negros, indígenas, mas na hora de ocupar outros lugares, por exemplo, até eu fiz a piada desses ministérios aí de transição, não se vê a participação dos negros. Não, coloca aí no ministério lá contra a desigualdade racial, nem sei como, não sei se é esse nome exato, mas quando, tipo, tem um ministério de saúde, uma coisa assim, outras discussões que estão dentro de saúde, própria educação, a segurança pública, não, aí são as pessoas brancas. Aí que é um fenômeno que acontece muito, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tá no rolê nerd. Então, tipo, nunca saiu Pantera Negra agora. Nossa, quantos convites para participar de podcast. Mas quando saiu Batman, tipo, Não, não. não, não, not today. Tipo, coisas que têm a ver com minorias, eu gosto, tudo bem, obviamente. Inclusive, esse Pantera Negra tá maravilhoso. Eu te conheci falando sobre pauta do movimento negro, por exemplo. Então, tudo bem, mas, pô, tem outras coisas que eu posso falar. E quando a gente volta para esses outros lugares, de novo, né? Os LGBTs ficam falando de LGBTs, nananã, aí o assunto que é mais importante, a gente deixa os homens cis héteros discutir. Sim, eu, por exemplo, na pandemia eu falei sobre epidemiologia, como o Covid se transmite, coisas que naquela época a gente estava aprendendo naquela curva de aprendizado, eu estava falando sobre isso. Mas eu não fui convidado para esses outros lugares, tal qual eu era convidada, por exemplo, para ir, sei lá, em podcasts específicos. Sempre mais a pauta LGBT é o que me move para chegar nos espaços, e não, sei lá, falar de bioestatística, que naquele momento era super interessante para poder entender aquelas modelagens que falavam assim, olha, poderíamos ter mais de 500 mil de mortos se o presidente não fizer nada, sabe? Uma coisa assim, por exemplo. Então, esses espaços ainda parece que a gente não consegue chegar sempre. Algumas pessoas chegam, mas parece que existe um grande filtro para a gente não chegar lá. E eu acho mais ainda que de como que qualquer homem branco, hétero, cisgênero consegue um destaque muito fácil e a gente fica ali na labuta para
É, alcançar esse espaço ainda. e alguns deles, às vezes, até com esse papo de, tipo, são a esquerda identitária e tal. Então, assim, tem nada que me irrite mais que chamar de identitário. Por quê? Porque quando você chama as pessoas negras, racializadas de identitárias, significa que o branco, ele não é uma identidade, né? E a Ele não é identidade do racializado. bonito é o quê? Ser É. branco é o quê? Ser cisgênero é o quê? Ser hétero é o quê? A identidade é só dos outros. Eles são lidos como seres universais, né? A minha narrativa é importante, vocês são secundários, né? Você que lute. Você que lute. Luta aí, minha filha. Boa sorte. Ai, leve sua pauta. Quando a gente leva a pauta mesmo, de fato, aí também fala que estamos caindo em identitarismo, porque tem coisas mais importantes para acontecer. Eu sinto que é como se a classe trabalhadora, né, que é isso, né? Também eu sinto que tem essa coisa da classe trabalhadora tá ali, e aí ela não tem gênero, ela não tem cor, ela não tem sexualidade, né? Ela é só não uma grande flui massa. para lugar algum. A classe trabalhadora, ela é LGBT. A classe trabalhadora é negra. A classe trabalhadora, ela é feminina. Inclusive, a classe trabalhadora feminina tá lá trabalhando em duplas jornadas, triplas jornadas, fazendo trabalho de graça, inclusive. Então, O que é as trabalhadoras domésticas, né? A classe que demorou anos, né, depois para conseguir conquistar direitos trabalhistas. E aí eu sempre faço essa analogia que cara, essa mulher que assume esse cuidado da casa, esse cuidado dessas pessoas, ela acaba sendo uma ferramenta importante para que, mano, esse cara seja um bom executivo. Por quê? Porque ele não faz a comida dele, ele não limpa a casa dele, ele não limpa a roupa dele, e aí ele pode executar o trabalho dele. Então o trabalho dessa mulher é essencial para a manutenção, inclusive, do privilégio dessas pessoas. minha mãe começou a trabalhar como doméstica aos 7 anos de idade. Mas ela nunca foi doméstica, porque ela foi a menina que saiu da roça para morar aqui em casa. Aí a menina que fazia tudo, que olhava criança, uma criança olhando outra criança, uma criança limpando a casa, uma criança cuidando da casa até a adolescência. E aí, na primeira chance, ela casou com qualquer um que poderia ser meu pai, no caso, né? Não, e são essas discussões que a gente precisa. Por que a gente precisa fazer discussões feministas? Porque a gente ainda tem uma manutenção de uma política de escravidão, né? De uma mente Exatamente. Você quer um exemplo bem arquitetônico? O quartinho de empregada. É a coisa que mais, talvez, eu acho simbólico, porque vai existir hoje nessas estruturas, todos os apartamentos antigos têm o quartinho, que é um lugar, às vezes é um apartamento grande, mas você entra em um quartinho deste tamanhozinho, um banheiro deste tamanhozinho, isolado da casa, isolado dos sujeitos ali, e eu acho aquilo ali uma arquitetura hostil e simbólica de um exemplo claro, né? Total, a gente se mudou, né? Eu mudei com a minha mãe, a gente foi para um apartamento, a gente conseguiu achar aqueles apartamentos grandes, mais antigo. E Com aí, certeza tem esse não, espaço. sim, aí a gente olhei para minha mãe e a gente falou, meu, isso aí é depósito, pelo amor de Deus. Lá em casa é depósito. E é louco, porque todos os chuveiros da casa é a gás, mas o que seria do banheiro da trabalhadora doméstica é de luz, como é que fala? De energia elétrica. Lá de casa, onde tem esse banheiro, não dá. Tipo, tem o vaso e não tem um espaço para você sentar de frente pro vaso. Você sentar no vaso. Não tem espaço. Tipo, já tem uma parede assim, com um espaçozinho, você levanta a perna e vai não tem box, né? Então você vai pro espaço que cai a água do chuveiro. Não E era um cano sem energia. Lá não tinha nem energia. São coisas simbólicas, né, que mostram aí essa mente escrava, que é uma coisa que remete à escravidão, né? E é muito louco, porque a gente precisa tocar nesses assuntos e discutir essas coisas, porque são atravessamentos de raça e classe e gênero que tá aí, cara, e não sobrevoam a classe trabalhadora. Eu sempre falo isso. Eu falei pra Sabrina, falei pro Jones, eu tenho uma sensação que as pessoas ainda estão presas, uma parte da esquerda ainda tá presa nessa ideia de que a classe trabalhadora tá no chão de fábrica. Nem chão de fábrica mais tem, cara. Estamos vivendo outro fenômeno de uberização, depois da reforma trabalhista, né? Criaram formas de explorar totalmente diferentes e deram nomes diferentes para a mesma coisa, que é a exploração em um nível mais extremado que a gente não consegue ter noção. A pessoa não tem mais a bicicleta dela,
A pessoa não tem mais a moto dela, porque às vezes é alugado, ou não tem o carro dela para trabalhar, no caso de Uber e entregador de aplicativo. E essas pessoas que estão trabalhando, elas são racializadas, elas são LGBTs. Algumas a gente vai ver uma minoria feminina pelo próprio espaço de estar se expondo, né? A gente sabe que no caso, por exemplo, uma conhecida minha estava precisando de trabalhar e iria para o aplicativo, não foi por medo, por sofrer qualquer Aham. violência além das que já está exposta. E aí a gente vai vendo como que nós estamos cada vez mais apartados e cada vez mais essas pessoas são eliminadas da plataforma com um clique ou por um robô, por um bot ou qualquer outra coisa. Então, se a gente não pensar que cada vez mais a gente tem formas extremadas de explorar as pessoas, formas de que a tecnologia avançou. Você gosta do mundo nerd, eu gosto do mundo nerd. A gente sempre imagina um universo tecnológico que a gente poderia trabalhar menos, ter mais tempo para lazer, sei lá, para ler, para praticar uma arte, fazer alguma coisa. E aí a tecnologia, ela não só não nos salvou, como ela está cada vez mais nos aprisionando em dados, nos aprisionando em formas de explorar, em formas de trabalho cada vez mais precarizado, e isso afeta muito mais pessoas racializadas, LGBTs, mulheres, PCDs. Então a gente começa a perceber de como que nesse mosaico, voltamos lá para o mosaico, de como que essas peças também se encaixam, e não tem como a gente não falar das identidades e de como que elas se organizam dentro dessa relação capital, trabalho, exploração, como que isso está funcionando. E cadê aquele velho chão de fábrica? Ele está sendo transportado para outras formas, inclusive formas que que fica difícil das pessoas se organizarem. A gente vê Sim, eu ia os perguntar, eu ia falar disso, né? A ausência dos sindicatos. porque, por exemplo, sei lá, a gente estava. Pode falar palavrão aqui? Pode, A gente tá, caralho. a gente tá puto com o patrão, sei lá, vai tomar um cafezinho, rola fofoca, encontrar tal hora, as coisas vão se articulavam mais fáceis. Agora, se a gente tem um trabalhador apartado, inclusive fisicamente, a gente começa a ver como que fica difícil de organizar esses trabalhadores. A gente vê o trabalho que o Galo lá faz, por exemplo, Aham. que meio que utiliza a rede social e também a base e vai movimentando e retroalimentando de um lado para o outro para funcionar ali, né? E não é só o Galo. E a gente vê que outras lideranças também estão emergindo. E são novas formas de explorar, então tem que criar novas formas de contra-atacar a exploração.